Boa tarde, hoje é dia de ArcTrends Talks. E dando continuidade à nossa Trend Week, hoje o tema é experiência digital, tendências tecnológicas e o avanço deste mundo digital. E para falar sobre essas novas formas de conexão que passam a ser transformadas em mais valor na vida das pessoas e anunciar a nossa atração, eu convido a gerente de marketing da Porto Belo, Juliana Simas. Oi, Ju, Oi, tudo Ju. bem? Boa tarde, Juju, tudo né? bem? Tudo bem. Ju, então agora o papo é com você. Obrigada, Ju. Então, pessoal, a gente está chegando aí no nosso terceiro dia de programação intensa da Revestir. E hoje, como a Ju falou, ArcTrends Talks, né? Para bater esse papo com a gente sobre tecnologia, experiências, omnichannel e cuidado com o cliente, vamos chamar o nosso grande parceiro. Ele tem mais de 35 anos de trajetória profissional com profundidade em liderança e gestão. É reconhecido como pensador estratégico sobre o mercado e comportamento de consumo. Foi diretor de marketing, comunicação e novos negócios da Louis Vuitton Caribe, América Latina e Brasil, finalizando como CEO da Operação Brasil, tendo sido o mais jovem executivo em posição de presidência no grupo, fundador da MCF Consultoria, empresa líder em gestão do luxo na América Latina, Brasil, Portugal e África, atuando em diversos segmentos e atividades. E eu complementei falando que ele está 20 anos, então, com a MCF Consultoria, que foi o que ele nos falou no último bate-papo com a gente, Carlos Ferreirinha. Obrigado, que prazer. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez e, acima de tudo, essa oportunidade de participar novamente no ArcTrends, que eu tanto admiro aí nessa semana importante da Revestir. Então, imenso prazer, Ju. Muito obrigado. Obrigada, Ferreirinha. A gente estava junto aí há um ano atrás, né, no ArcTrends Summit, e agora falando, né, a gente não pode começar, né, eu acho, a falar sobre essas reflexões sem antes né, falar de omnichannel, sem antes considerar esse cenário que a gente está vivendo, né, há um ano de mudanças, né. E para contextualizar aqui na Porto Belo, assim, apesar de de termos sido a gente evoluiu com toda essa situação da pandemia, acelerou a transformação digital com novos serviços, um atendimento cada vez mais personalizado. E a gente acredita, na verdade, que é um processo contínuo de evolução, né? Porque a gente já vinha vivendo isso há algum tempo. Esse foco no atendimento omnichannel, a gente já vinha trabalhando esse on e off, né? Todo esse ferramental. Não é algo que, né, você já falou isso, e por isso que eu estou pontuando que a gente também compartilha dessa visão, que a gente já vinha nesse processo, né? Porque para a gente a tecnologia ela é cada vez mais onipresente, mas ela tem que ser invisível. Ela está ali para suportar essa experiência, né? E aí eu te pergunto como que esse digital, essa tecnologia suporta essa experiência onde o cliente é o protagonista. Muito bom, Ju. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui. Obrigado por essa oportunidade de dialogar, conversar aqui um pouco com vocês. Acho que o primeiro ponto nessa contextualização que você traz, nós temos a certeza absoluta, e isso é muito importante nesse período, de nós entendermos claramente que esse período pandêmico acelerou, reverberou, potencializou, evidentemente deixou debaixo de uma prioridade muito mais significativa a digitalização, esse caminho aí que tem se chamado de transformação digital. Mas mesmo dizendo dessa forma, dessa relevância, da importância que o tema tomou desde o ano passado, é muito importante nós termos a certeza, Juliana, que esse não é um tema que começou o ano passado. Ele foi acentuado e acelerado, mas ele não inicia o ano passado. Eu tenho um cuidado muito grande quando eu vejo quase que uma absoluta, eu diria quase que uma absoluta predominância de comunicação, meio que é quase um alarme, né? Um alerta muito grande que a transformação digital é o grande tema da pandemia. Eu tenho um pouco de dúvidas, porque a Amazon já é um sucesso no mundo há mais de 10 anos. A Farfetch já é uma das operações de comércio eletrônico no varejo do luxo, por exemplo, já são 10 anos aí de trabalhos muito fortes e expressivos na Europa, no Brasil também, na América Latina. Se nós olharmos o Instagram, é uma das ferramentas mais importantes no que se chama aí desse movimento da digitalização. O Instagram celebrou 10 anos o ano passado, exatamente em plena pandemia, o Instagram celebrou 10 anos. Nós já estávamos usando o Waze com muita propriedade já fazem alguns bons anos. A gente tem usado o Spotify, a gente usa o WhatsApp como uma mídia hoje do nosso dia a dia,
e a gente deixou de entender que o WhatsApp é uma mídia digital. O WhatsApp, na verdade, é a transformação digital. O WhatsApp, ele é dominante, mas ele não é apenas um ser que foi criado longe da transformação digital. Ele é uma mídia social. O WhatsApp faz parte dessa transformação digital. Então, o primeiro ponto, Ju, é nós contextualizarmos e entendermos de uma forma ampla que a transformação digital é um tema já recorrente há pelo menos 10 anos. Agora, se todos nós estávamos priorizando, entendendo a necessidade, acelerando, né, ou pelo menos colocando peso numa necessidade de atenção, mesmo que fosse paralelo àquilo que nós, de alguma forma, já temos feito ao longo aí de uma existência profissional, essa já é uma outra pergunta. Muito do que eu vi ao longo desse ano passado para agora, início de 2021, na verdade é um desespero muito grande de marcas e empresas como um todos, porque na ausência de uma alternativa, mas não tinham nem um site adequado, não tinham nem um fluxo de postagens no Instagram de forma apropriada. O Instagram não começou ano passado, começou já tem 10 anos. Então, na verdade, é que esses últimos 10 anos, a transformação digital, ela meio que ficou muito distante da maior parte das empresas, ou da maior parte dos profissionais, da maior parte de nós profissionais, muitas das vezes autônomos, liberais, microempresários, arquitetos, decoradores, onde nós possivelmente não protagonizamos a importância e a relevância do digital como deveria ser. E aí, quando você fala sobre a experiência de uma forma geral, acho que tem um segundo ponto, Juliana, se você me permite trazer, que eu vejo que talvez uma das grandes confusões, e se assim eu posso dizer, de um jeito muito ferreirinha de ser, né, de forma muito pragmática, muito prática, eu não tenho muito esse filtro, assim, eu gosto do pragmatismo. Eu vou lhe dizer, Juliana, que eu ouço continuamente, nesses últimos 10 anos, e também fortemente do ano passado para agora, eu ouço fortemente assim, Ferinha, como é que eu posso criar no digital uma experiência, como é que eu posso traduzir a experiência do meu ambiente físico, da minha loja, do meu espaço, do meu escritório de decoração, do meu espaço aqui de arquitetura, como é que eu posso? Eu sou totalmente pautado na música, na identidade olfativa, no toque das pessoas. Eu acho que aqui, Juliana, reside uma necessidade de um ajuste de entendimento mercadológico, que é uma grande confusão e dor de cabeça nas pessoas. Nós não temos que criar a mesma experiência no digital. Isso é impossível. Isso é absolutamente impossível. Talvez aqui reside uma das maiores frustrações. A experiência no digital é uma experiência pixel, é uma experiência pautada na digitalização. Nós precisamos traduzir esses códigos do universo pixel, do universo experiência digital, aonde são uma série de outros elementos, pautados em agilidade, pautado em a visualização imagética é muito forte, a fluidez da navegabilidade nos canais de comunicação, a constante atualização de informação. A experiência do digital, ela demanda uma experiência pixel. Uma vez tendo isso como clareza, nós precisamos, então, um resumo aqui para essa abertura inicial. A transformação digital já era um caminho nesses últimos 10 anos e agora, desde o ano passado, nós estamos sendo basicamente obrigados pelo mercado, o mercado é soberano, de nós protagonizarmos a transformação digital. Ao mesmo tempo que eu digo isso, nós precisamos adequar e criar uma linguagem de experiência digital. E não imaginar que nós carregamos a mesma experiência para o ambiente digital. Não é a mesma. Nós carregamos a mesma essência, nós carregamos o mesmo código de existência de marca, os mesmos valores. Então, se o cliente ele tem sempre em nós esse estímulo de ser o protagonista, ele também será o protagonista no digital. Mas ele será o protagonista dentro de um ambiente digital que não pode, em hipótese alguma, ter a pretensão de carregar o mesmo tipo de experiência que nós temos no chamado mundo físico tradicional. Verdade. A essência, ela é a mesma, né, da empresa, mas a linguagem a gente adapta. E aí a gente tem ouvido aí nos últimos 3 dias, né, como que a Porto Belo, né, quando chega nesse momento da Revestir, sempre se destaca, inspira, encanta, mais uma vez, né, e agora numa Revestir 100% digital.
mas é porque toda essa entrega de conteúdo, que né, a gente já estava conversando, ontem teve o lançamento da Mostra Unlimited, a gente produziu aí já com os lançamentos 10 ambientes super inspiradores, em 10 cidades diferentes, com grandes nomes da arquitetura, só que isso não basta, eu teria que transformar isso numa experiência digital. Então, a gente traz uma plataforma 3D, uma visita para a fábrica de lastras, né? Como que a gente aproximou, né? Qualquer um que está aqui nos acompanhando hoje consegue, dentro do site da Porto Belo, viver lá em Inside Porto Belo essa experiência 360 graus do nosso processo criativo. Então, assim, a essência da empresa é o mesmo. A gente conseguiu, né? Tá buscando sempre essa adaptação, porque a gente quer essa experiência sem limites. E aí, o que eu queria falar com você agora é dessa era, né, que a gente está vivendo, de uma era da hiperpersonalização, hiperexigência. Isso tudo porque, como diz no seu livro, o paladar não retrocede, né? O que tu me fala aí desse tema, desse conceito do paladar não retrocede? Olha, Ju, na verdade, o primeiro ponto aí para destacar é o que você colocou aí dessa velocidade de tradução e de adaptação que eu falo constantemente há tantos anos, essa necessidade da adaptação que nós precisamos ter diante a qualquer novo cenário que é desvendado diante de nós, independente aí desse processo da digitalização. Então, quando você faz esses comentários sobre a Porto Belo, fica muito evidente que o ritmo, a agilidade, a velocidade é um elemento muito importante nesse momento de mercado, mas principalmente quando nós falamos de experiências digitais ou da transformação digital. Agilidade é um código e um combustível fundamental para que a gente entenda essa transformação digital. Dito isso, quando você diz da hiperpersonalização e quando você diz desse momento único, né, dessa era, possivelmente assim que nós estamos iniciando, com esse cuidado maior de dar ao cliente a chance de se sentir único, de se sentir ímpar, de nós estarmos destacando ele e muitas das vezes dando a ele a chance de participar de um processo mais personalizado, mais customizado. Eu vou primeiro, Juliana, aqui dizer que um dos resultados, melhor dizendo, um dos desdobramentos da transformação digital, e aí considerando ao longo desses últimos 10 anos, que passou a ser muito mais forte, a era da internet, de 20 e poucos anos, a internet não chegou a 30 anos, da forma que nós usamos essa ferramenta, www alguma coisa, a hiperconectividade, Juliana, ela trouxe um empoderamento do cliente. Na verdade, todos nós aqui, conectados a essa audiência grande aqui, que a Porto Belo consegue reunir, mas todos vocês aí, é muito importante que a gente entenda que um dos desdobramentos dessa hiperconectividade que a internet trouxe, que as redes sociais trouxeram fortemente como desdobramento da internet, é o empoderamento do cliente. Todos nós aqui, todos que estão conectados e os nossos clientes estão mais empoderados por informação. O fato, e aqui me permita dizer com muito carinho, com muito cuidado, Juliana, nós fazíamos o que nós queríamos com os clientes. Os clientes não tinham informação. Então, éramos nós, os fios conectores, aqueles que pegavam o cliente na mão, educávamos o cliente em tudo. Quando um cliente passa a ter acesso a muita informação ao mesmo tempo, nós estamos lidando com clientes que vêm trabalhar conosco, ou tomar decisões, ou conversar, ou fazer alguma análise, onde o nível de conhecimento dele, o nível de informação, ultrapassou tudo aquilo que nós tínhamos como clareza. Então, não dá mais para nós seguirmos no mesmo trato que nós tínhamos no passado, onde os ambientes de relacionamento, de serviços e de venda, eles eram os responsáveis, basicamente, em educar esse consumidor de uma base muito zero. Isso não é mais verdade. Essa era da internet levou a um empoderamento de informação, levou a uma amplitude, uma expansão de conhecimento muito forte, onde, claro, muitos estão usando esse excesso de informação e conhecimento sem fazer o devido filtro, sem fazer o devido apuro, a devida tradução, mas o fato é que muito mais pessoas possuem muito mais informações, sabem muito mais e passaram a ser grandes desafios para as nossas próprias equipes no dia a dia, se duvidar, sabem mais do que as nossas próprias equipes. Então, dito isso, já não basta mais apenas nós mantermos o mesmo nível de relacionamento, o mesmo nível de
ou a relação de produto e serviço. Nós precisamos subir alguns degraus. E um desses degraus é exatamente o que você muito bem colocou, que é a hiperpersonalização. É quando nós entramos no princípio, e até esse ano, Ju, nas nossas reflexões estratégicas que eu organizo junto com o meu time para o ano corrente, eu apresentei, tem sido ao longo dessas últimas 2 semanas, eu venho compartilhando parte das minhas reflexões estratégicas de 2021, e uma delas que nós fizemos como insight principal de inspiração para esse ano, nós estamos dizendo que entre as 3 inspirações macro que nós tivemos, uma delas se chama o que nós estamos denominando do despertar do engajamento. O despertar do engajamento é ir além do serviço, é ir além do bom atendimento, é ir além do fazer bem, é engajar por completo e muitas das vezes exatamente um dos desdobramentos do engajamento é a personalização, é a customização, é você entender esse empoderamento do cliente e se colocar ao lado desse cliente como aliado, como parceiro, deixando claro o quão bem você o entende, o quão bem você consegue surpreendê-lo, encantá-lo, ajudando ele, junto de nós, a subir degraus, porque não se trata mais apenas de um conhecimento pelo conhecimento. Então, dito isso, quando nós passarmos para essas possibilidades de elevarmos esse nível de engajamento com o nosso cliente, que é além do atendimento, além do bom serviço, além do bom servir, mas é se engajar na plenitude. Engajamento tem a ver com proximidade, tem a ver com intimidade, tem a ver com uma verdadeira entrega de relacionamento ali. Aí, Juliana, é aquilo que vem acontecendo. O paladar não retrocede que você construiu, ele é muito mais do que apenas o título do meu livro, ele é um mantra da minha existência. Se eu posso dizer quem eu sou profissionalmente, eu sou exatamente o paladar não retrocede. Eu acredito que todos nós somos educados pelas marcas, pelas empresas, pelos canais de comunicação, pelos serviços, pelos profissionais, que educam as nossas expectativas, que nos tornam mais exigentes. Então, dito isso, Juliana, se nesses últimos anos nós estamos totalmente pautados pela hiperconectividade, que nos levou a um hiperconhecimento, a uma expansão profunda de informação, evidentemente nós nos tornamos, nos últimos anos, muito mais exigentes. Nós temos muito mais ferramentas na mão para cobrar. A internet também fez com que a gente acessasse tudo, viajasse por todos os 4 cantos do mundo sem sair da sua casa. Então, se nós naturalmente fomos educados a elevar os nossos padrões, o nosso nível de conhecimento e, com isso, nos tornar mais capazes de aumentar a pressão daquele que, de alguma forma, está dialogando conosco, eu não estou disposto a dar um passo para trás. Então, o paladar não retrocede, ele é exatamente aquilo que eu acredito de mais magnânimo nos mercados. Nós, consumidores como um todo, os nossos clientes e nós que estamos aqui, somos resultado de uma série de impactos nas ocasiões de consumo, de serviço, que vão acontecendo na nossa vida. Então, quanto mais nós vamos subindo degraus, mais exigentes nós nos tornamos, com expectativas mais elevadas, com possibilidades eu diria, de desejabilidade, inclusive, até muito maiores. Então, esse é um momento onde, inclusive, o digital, que muitas das vezes é trazido quase como um obstáculo, eu tenho muita dificuldade, ele é um grande aliado, porque ele é um aliado para esse momento de exigibilidade, para esse momento de maior velocidade, para esse momento de uma personalização maior que é demandada de todos nós. E essa evolução, né, das pessoas, quando a gente traz aqui para o nosso dia a dia como Porto Belo, como profissionais, a gente fala que a gente compartilha, colabora, né, então, e cria esse repertório. E isso é o nosso processo de inovação. Como Porto Belo, com os profissionais, isso acontece também com os clientes que colaboram com outros profissionais, com fornecedores, e isso é muito rico, né, isso leva para a evolução. Ontem, no evento de lançamento da Mostra Unlimited, o Pedro Andrade, nosso parceiro aí, que você também conhece, amigo, ele falou, né, que a parceria com a Porto Belo deu muito certo porque, como ele, a gente gosta de gente. Né? E eu ainda acrescento, gente apaixonada por design. E aí a gente está falando, então, tudo isso que você pôs, a gente tem 2 elementos aí. A gente tem as pessoas, né, e tem a questão da evolução, do aprendizado.
E eu queria que você contasse um pouco, você já me falou em uma outra ocasião, mas você contasse um pouco como que você, como líder, né, com a sua equipe, como é que você instiga aí essa evolução, esse repertório, como é que você consegue atuar para apoiá-los no desenvolvimento? Olha, Juliana, claro que aqui, né, conversando com você, cabe a mim também destacar aquilo que é mais positivo na minha persona de liderança, na minha persona de gestão. Alguns dos meus, alguns dos meus colaboradores estão conectados aqui também, mas eu não sou nunca o principal exemplo, mas eu tenho também uma série possivelmente, de alguns traços que me colocaram diferenciado, talvez, liderando os meus times, aí não somente na NCF, na Bento e na Abrael, que eu lidero aí há 20 anos, mas em todo o meu percurso profissional de uma forma geral. Primeiro, Juliana, o ponto mais importante, ele está baseado na minha própria existência. Toda a minha trajetória pessoal profissional, ela é uma trajetória de uma estrutura sócio-familiar educacional muito simples. Então, se eu venho, né, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, numa estrutura social familiar, de pais muito simplórios, socialmente dizendo, imigrantes, portugueses, semi-analfabetos, toda a minha estrutura sócio-familiar, ela foi muito limitante para qualquer tipo de possibilidade expansiva. Então, eu entendi desde muito cedo que, se os recursos não estavam disponíveis, o conhecimento estava disponível, porque aquilo estava disponível, seja o que for. Eu lembro claramente, Juliana, que como moleque, né, de uma família conservadora, de uma família muito, muito rígida, portuguesa, eu e minhas irmãs, mas se eu quisesse a bicicleta, nunca tinha. Eu não tinha bola, eu não tinha bicicleta, eu não tinha o patins, eu não tinha o autorama, mas se eu quisesse fazer um curso de datilografia, eu tinha, se precisasse fazer um curso de inglês, eu tinha. Então, para a educação, tudo estava disponível. Então, eu aprendi desde muito cedo, claro que quando a gente amadurece, essas coisas ficam mais claras, né, e mais limpas na nossa reflexão. Eu aprendi que o conhecimento era a minha grande força competitiva. Eu aprendi claramente que me manter atualizado seria o meu grande diferencial, porque eu não tinha outros, eu não tinha o currículo, eu não tinha a escola de formação, o sobrenome da escola, ou intercâmbio internacional. Então, eu tive que descobrir outros caminhos, e um dos caminhos foi, evidentemente, o conhecimento. Então, eu tendo a ser um líder, um executivo, um gestor, que tem como premissa básica, talvez a mais importante, é exatamente o conhecimento. Então, no meu relacionamento com os meus clientes, eu posso ter uma série de erros, uma série de outros acertos, uma série de outras tentativas, mas eu tenho certeza que eu tenho um denominador comum com os meus clientes há muitos anos e com aqueles que, de alguma forma, trabalham comigo há muitos anos, nesses quase 40 anos de trajetória profissional. Eu sei que o denominador comum, onde todos destacariam de forma positiva, é que eu transito pelos temas e pelos assuntos. Eu sou um indivíduo que como informação. Eu sou um indivíduo que acredito fortemente no empoderamento do conhecimento. Então, dito isso, Juliana, assim, eu vou te falar 3 coisas que eu faço com a minha equipe, e eu faço como premissa básica minha, desde quando eu assumi a minha primeira posição de liderança aos 19 anos de idade, numa empresa americana chamada EDF. A primeira delas, eu acredito na vivência do conhecimento. Então, eu, com as minhas empresas, e desde sempre eu faço isso, eu estimulo verdadeiramente e crio réguas de relacionamento para que aqueles que estão comigo, até mesmo clientes, a gente possa vivenciar assuntos e temas diferenciados. Então, dito isso, é quase que mandatório para quem trabalha comigo. Aqui é uma coisa que eu sou bem, democracia tem limite. Comigo eu tenho um limite na democracia, que é, nós temos uma régua mesmo de visita à exposição, de assistir filmes juntos, de assistirmos seriados juntos, de irmos visitar a fábrica de produção de um determinado produto, de conhecer o ateliê de alguém que está construindo alguma coisa diferente. Isso é mandatório, essa régua ela é inegociável. O segundo, eu compartilho muita informação, muita. Então, eu compartilho, como eu leio muito e como eu vou buscando informação o tempo inteiro, eu compartilho o tempo inteiro links com a minha equipe,
Agora, mas eu não espero apenas com que cada um tenha a boa vontade de ler. Eu determino dias e horários que nós vamos conversar sobre aquilo que foi compartilhado. Então, eu gero essa possibilidade. Em alguns momentos, eu distribuo para a minha liderança de imediato, eu distribuo, inclusive, livros para que eles possam ler, através do meu olhar, aquilo que eu estou querendo compartilhar, e a gente se determina períodos onde capítulos são lidos juntos, reflexões de alguns textos e leituras juntas. Então, eu sou um indivíduo que pauto o conhecimento. Nesse exato momento, onde a hiperconectividade que você bem trouxe, o digital ele é fundamental, isso não mudou absolutamente nada. Desde o ano passado, nós temos uma régua de relacionamento interna com a minha equipe em home office, onde nós temos diversos assuntos e temas. Nós temos convidados para falar de meditação, a psiquiatra para conversar sobre o momento da pressão social, há assuntos de convidados para falar de tendências de mercado, há workshops de treinamento. Nós mantivemos isso numa régua de relacionamento contínuo e exigido para cada um deles. Isso é bem importante, porque a gente cai aí nessa correria que a gente fala, né, do dia a dia, acaba não tendo esse tempo, essa régua, como você falou, e por isso que eu achei interessante trazer isso, porque naquele dia você usou até uma palavrinha de tirano, né, eu sou até tirano às vezes. É verdade. Eu lembro disso, mas aquilo ficou guardado porque com essa régua você garante, né, que a pessoa vai buscar essa informação e é além do universo do dia a dia dela, né? Exatamente isso. Por isso que eu achei super legal. A gente vai abrir o chat para perguntas, né? Só vou avisar então aqui, antes da gente continuar, Ferreirinha, que as pessoas podem botar algumas perguntas, a nossa plataforma tem um local específico para as perguntas, então está aberto, coloquem as suas perguntas, a equipe aqui vai selecionar o que a gente conseguir passar aqui no final para o Ferreirinha, tá? Um outro ponto agora que a gente já falou, conversou, né, naquele momento, que tanto a saúde quanto a tecnologia são áreas que ganharam muito destaque na pandemia. Mas o nosso segmento, a casa, de uma forma ainda mais positiva, com uma conexão mais profunda, ela também tem um lugar de destaque aí nesse pódio dos segmentos que se destacaram com a pandemia. E a gente está aqui, né, hoje conectados com vários profissionais de arquitetura e design que têm um papel de realizar sonhos, né? A casa da pessoa, realizar o sonho do canto, essa conexão com o ninho, né? E eles tratam diretamente com o cliente. E aí, o que eu queria saber, como que a gente pode, que dica para acelerar esse processo de conexão e um conhecimento mais profundo, né, desse cliente? Olha, Juliana, esse seu ponto ele é maravilhoso, ele também é parte do que eu chamo aí da minha matriz de conhecimento fundamental. Eu vou contextualizar esse seu comentário, primeiro com uma excelente fala que você trouxe aí desse conhecimento transversal. A primeira coisa, Juliana, que eu gosto de dizer, e aonde que, de alguma forma, o meu trabalho, o trabalho do meu time, aonde eu tenho uma maior exigibilidade, você disse aí o termo que eu brinco mesmo, dizendo que muitas das vezes eu sou meio tirano, porque eu não negocio a expansão do conhecimento, eu não negocio mesmo. Essa é um atributo fundamental para trabalhar comigo, essa disponibilidade para expandir conhecimento, para expandir informação. A transversabilidade, eu vejo ela fundamental, ou seja, nós temos que saber mais sobre outros temas que não necessariamente eles têm a ver com o nosso trabalho, que não necessariamente têm a ver com o meu produto, com o meu serviço. Nós deveríamos, ou nós temos, aí vai depender da intensidade de quem está ouvindo, ou nós temos ou nós deveríamos ter mais conhecimento sobre uma série de outras atividades e segmentos, diretas ou não diretas, correlatas ou não correlatas com a nossa atividade, porque elas incrementam a nossa capacidade de repertório, de narrativa, Juliana. Talvez uma das coisas que nós deixamos de entender, e ela é muito importante, muitas das vezes as nossas conversões não aumentam, as nossas metas não são alcançadas, talvez no patamar que nós deveríamos, ou queremos, ou precisamos, não é apenas porque o mercado está difícil, porque a situação da Covid é muito complicada, muitas das vezes é porque nós não temos genuinamente uma atitude que consegue ir além do relacionamento com esse cliente. Pelo repertório, pela capacidade de narrativa, pela possibilidade de verdadeiramente construir uma conversa pautada numa série de relações e correlações de temas e assuntos.
para que o outro lado fique embebido, para que o outro lado fique totalmente abraçado por nós. Dito isso, Juliana, quando você coloca dessa forma, é que você construiu e você finaliza dizendo como é que a gente pode fazer para entender mais desse cliente, entendendo mais das ocasiões de consumo dele. O ponto, Juliana, que eu costumo dizer, e falo isso com muito carinho e cuidado, é que nós temos uma tendência a acreditar que o cliente é nosso. O cliente não é nosso. Se a gente entender que o cliente usa cartão de crédito, compra papel higiênico, vai no restaurante da esquina, compra pastel na feira, se nós entendermos que cliente ele é resultado de uma ocasião, de diversas ocasiões de consumo, se nós tivermos mais curiosidade, mais pré-disponibilidade a entender quem mais está educando o nosso cliente, quem mais está elevando as expectativas dele, quem mais está tornando ele mais exigente, mais capazes nós seremos de dialogar com uma maior, eu diria, capacidade de conhecimento, de um conhecimento mais pleno de como é que esse cliente está se manifestando numa série de outros segmentos de atividades e não somente a minha. Então, aumentar a expansão, aumentar esse conhecimento sobre as ocasiões de consumo diferenciadas do nosso cliente, eu considero combustível fundamental. E tem um ponto também que você fala também do cliente se revelar, né? Se a gente tem que dar essa possibilidade, você cria uma situação para que ele possa se revelar mais, né? Você dá esse momento de confiança para que ele se revele, né? Você fala isso também. Não, eu só vou reforçar isso que você colocou, Juliana, que foi bom você ter trazido isso para deixar isso em destaque. Gente, eu estou adorando isso, né? Você fez um exercício de caso extraordinário, né? Na verdade, a gente conversa bastante, né? Nossa, você foi decorando aí as minhas falas, eu estou adorando esse exercício de caso. Olha a disciplina aí, que maravilha. Mas eu falo muito isso, Juliana, permita com que o cliente se revele um pouco mais, dê um pouco mais de espaço para ele, mas não é apenas você ficar mudo, né? É você conduzi-lo, né, com perguntas que o direcionam nessa direção, que fazem com que ele se sinta estimulado. O cliente tem que se revelar um pouco mais. Nós somos muito afoitos, a gente se joga muito antecipadamente, interpreta cliente muito rapidamente, já abraça e beija rapidamente, e parece que a gente já sabe exatamente tudo que ele quer. Eu adoro esses profissionais que já olham para cliente, ele fala duas coisas, ele enche o peito e diz, não precisa dizer mais não. Eu já sei exatamente o que você está procurando. Gente, não é possível uma coisa dessa. Você não pode saber exatamente, muito rapidamente, o que o cliente está procurando. Então, se você se acha capaz de saber tão rapidamente o que um cliente quer, se você colocar um pouquinho mais de esforço de concentração estratégica, você vai saber, então, muito mais, infinitamente mais. Permita com que o cliente se revele um pouco mais. E agora eu vou falar de uma habilidade que ajuda nesse processo, porque eu participei do encontro que você promoveu do Preview 2021, com reflexões, apostas estratégicas, e você apresentou que as 10 habilidades que me chamou a atenção, né? Das 10 habilidades que em 2015 a criatividade estava em 10º lugar. E agora, em 2020, ela subiu para 3º lugar. E essa é uma habilidade forte né, entre os nossos profissionais parceiros. Por que esse destaque da criatividade nesse contexto aí de Olha, Juliana, primeiro eu nem sabia que você tinha participado lá do nosso encontro. Que bom que você participou. Fico feliz com isso que você conseguiu participar. Olha, Juliana, talvez o ponto fundamental nessas habilidades que você está trazendo, em 2015, o Fórum Mundial Econômico, que já tinha feito isso anteriormente, apresentou que eram as 10 habilidades fundamentais para se manter competitivo profissionalmente. E aí, no ano passado, ele volta a esse tema sobre as 10 habilidades fundamentais e atualiza a lista de 2015, apenas 5 anos, um período muito rápido, apenas 5 anos. Eu acho que o ponto fundamental entre o 2015 e o que foi atualizado no ano passado é que nós éramos profissionais, Juliana, pautados pelo que eu chamo das competências técnicas. Então, nós éramos medidos, treinados e capacitados para conseguir saber vender, saber tudo de um produto, conseguir saber todas as especificações. Os tempos atuais demandam com que, primeiro, no mínimo, a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo, mas já não é mais suficiente apenas saber vender, por exemplo. Nós precisamos agora tirar lágrimas de clientes. Agora nós precisamos emocionar as pessoas, e é muito mais do que apenas surpreendê-las com conhecimento de produtos e serviços. Então, o que fica muito claro nessa
atualização de habilidades é que, nos tempos atuais, as chamadas soft skills, as competências mais fluidas, as competências mais pautadas nos estímulos, nas motivações e nas sensações, ganharão tamanha força que estarão lado a lado das competências técnicas. Esse é o ponto fundamental. E aí, quando você traz a criatividade salta do 10 para a posição número 3, porque fica muito evidente que, diante de muita uniformização de produtos, serviços, soluções, você precisa ir além. E o ir além precisa estimular em nós a possibilidade de nós transgredirmos, ousarmos, termos a capacidade de enxergar um pouco mais à frente o que a grande maior parte não está enxergando. Aí a criatividade é um combustível que deixa de ser apenas um elemento de diferenciação e salta para uma posição de competitividade. As empresas, as marcas, os profissionais que conseguirem manter um ritmo mais genuíno, mais espontâneo, porque aí é a fluidez pela criatividade, isso será uma força competitiva muito grande. Então, nosso público sai na frente, viu, pessoal? Já recebi aqui algumas perguntas. Vamos lá, Ferreirinha, vamos ver o que a gente recebeu aqui. Você acha que o mercado de luxo ganhou ou perdeu com a pandemia? Olha, muito bom. Tudo depende, muito boa essa pergunta, tudo depende de qual é o mercado de luxo que nós estamos falando, qual a atividade que nós estamos dizendo. Se eu falasse para vocês assim, moda, de uma forma geral, vestuário, acessórios, o momento é muito delicado, porque as ocasiões de consumo, Juliana, elas foram ressignificadas. Nós perdemos, nesse último ano, as festas, os happy hours, os ambientes de trabalho. Então, tudo isso tirou de nós, possivelmente não deixou de ser uma constante ou diria uma prioridade de alguma forma, nós buscarmos roupa nova ao longo do ano passado. Por outro lado, se eu falar para vocês algo que é muito óbvio, tudo que fala em relação ao mundo casa, que é onde vocês são líderes na atividade de vocês, isso cresce a um ritmo explosivo. Basicamente, profissionais da área da arquitetura e decoração, empresas e marcas que trabalham com soluções de casa, se elas não cresceram do ano passado para esse ano, alguma coisa além de equívoco está acontecendo, porque a atividade está crescendo fortemente. Tudo que falar com o luxo absoluto, Juliana, que é o luxo que a gente diz que é o luxo raiz, o luxo de para poucos, o luxo verdadeiramente daquele patamar da exclusividade, aonde muito poucas pessoas conseguem acessar, o crescimento foi explosivo, porque tem concentração de riqueza acontecendo nesse período, que, claro, no campo subjetivo nosso, pessoal, ele nos incomoda, porque, mais uma vez, é uma concentração de riqueza muito exacerbada. Mas, olhando pela atividade, tudo que fala com concentração de riqueza, produtos e serviços que foram colocados para muito poucas pessoas que podem acessar, os crescimentos foram muito expressivos. Mais duas outras possibilidades de reflexões aqui. Tudo que é pautado num luxo, médio e longo prazo, digamos assim, ele é valorizado, ele tende a crescer em momentos de crise e agora cresceu ainda mais. Joias têm crescido de forma muito significativa, carros no patamar de luxo, porque a depreciação ela é muito baixa e geralmente é a valorização, porque o conceito do colecionismo cresce muito nos carros de luxo, é diferente do carro do dia a dia. Tudo que fala com metro quadrado, incorporação imobiliária de alto padrão, eu tenho certeza que muitos que estão aqui conectados conosco, nessa audiência muito grande, sabem exatamente o que eu estou dizendo. Na venda do alto padrão de metro quadrado, incorporação imobiliária, venda imobiliária, é a melhor venda da história do Brasil, né? Nem dos últimos meses. Então, se a gente olhar dessa forma, nós vamos ver que sim, para a atividade do luxo, para a concentração de riqueza, para alto padrão e para o conceito do luxo, o crescimento tem sido de forma bem significativa, bem expressiva. Tudo que fala do luxo mais democrático, que precisa das bases mais expandidas para consumo, aqui nós temos alguns desafios, alguns obstáculos para alguns setores e segmentos, principalmente gastronomia, etc. A queda é muito grande, entretenimento é um desespero descomunal, tudo que fala com entretenimento, tudo que fala com leisure, com lazer, é muito forte a queda.
E teve até um ensaio de algumas marcas de luxo de negar o digital, né? Agora, né, voltando aqui para o nosso tema aí dessas marcas que se destacaram. E como que está isso agora? Como é que está esse posicionamento aí dessas marcas? Olha, eu vou te fazer... bem interessante esse comentário que você fez, bem corajoso, inclusive, porque as marcas de luxo, Juliana, elas são ponta de lança. Elas sempre são indicadores de mercado, elas são muito resilientes, elas são a minha escola aí desses últimos 30 anos, mas elas sempre foram muito atrasadas no digital. E, de uma forma geral, a atividade de luxo como um todo ainda é muito atrasada no digital. E um dos principais motivos é que o luxo sempre acreditou fortemente no seu templo de consumo, nas suas lojas magnânimes, na relação muito forte dessa matéria-prima, do produto que precisava sempre ser tocada, ser sentida, etc. O que fica muito claro nos últimos anos que o cliente já vinha demonstrando fôlego e oxigenação para outros tipos de interações, para outros tipos de possibilidades de diálogo. Não diferente do que aconteceu com a grande maior parte, entenderam desde o ano passado que essa velocidade ela é imperativa, essa necessidade de caminhar no digital ela já era imperativa, e aí, evidentemente, o ano passado foi um Deus me acuda também para uma série de outras marcas que estavam negligenciando e estavam, de alguma forma, muito distantes em relação a isso. Agora, é importante, Juliana, fazer um comentário aqui nesse universo que você trouxe. Nós também precisamos adequar a nossa reflexão que nem tudo, quando se fala de internet ou de digital, presença no digital, digamos assim, tem a ver com venda. A gente também meio que se equivoca. Eu vou te fazer um comentário. A Chanel, uma das maiores marcas de luxo do mundo, francesa, familiar até hoje, ela não vende no digital. Ela não tem e-commerce. Mas ela é uma excelente produtora de conteúdo no digital. Então, o ponto aqui, você como uma gestora de marketing, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Muitas das vezes você pode não ter a venda no digital, mas você pode ter uma excepcional presença no digital, como geradora de conteúdos. E aqui as marcas de luxo nos últimos anos já vinham despertando atenção, Juliana, e eu diria que se destacando. São muitas as marcas de luxo, que eu posso citar aqui muitas delas, que são extraordinárias na geração do conteúdo. Elas têm uma presença no digital muito forte, muito expressiva, e são escolas nessa área também. Tem uma pergunta curtinha aqui, bem interessante. Ferreirinha, o que é luxo para você? Olha, todas as vezes que eu ouço essa pergunta, e talvez essa seja a pergunta que mais acontece ao longo desses 30 anos da minha vida, todas as vezes que eu ouço essa pergunta, eu sempre acho que quem está fazendo a pergunta vai achar que eu vou falar do que é para o Ferreirinha na pessoa física. Essa resposta não vai acontecer no Ferreirinha da pessoa física. Então, se eu estiver gerando uma frustração em alguém, não fique tão desolado. Juliana, tudo que eu falo em relação ao luxo tem o meu viés de inteligência profissional. A minha pauta do luxo não é uma pauta das minhas experiências pessoais. A pauta que eu trabalho com o luxo são das minhas vivências profissionais, da minha estrutura do modelo mental profissional. Dito isso, a resposta para essa pergunta é muito simples. Luxo é o estado da arte da excelência. Luxo é o patamar máximo do extraordinário. Luxo é o patamar onde poucas marcas conseguem dialogar através dos seus produtos e serviços no patamar máximo da excelência, do extraordinário. E essa é uma das razões que poucas empresas no mundo fazem parte do universo do luxo, porque o luxo é uma atividade de nicho, é uma atividade totalmente pautada, não mainstream, não é ela que lidera o mercado de consumo no mundo. Poucas marcas conseguem alcançar esse patamar, essa excelência total, esse absoluto conceito do extraordinário. E essa é uma das razões que a maior parte de nós, o que pode fazer e aquilo que nos cabe fazer, é olhar para isso como aprendizado, olhar para isso como estímulo, como motivação, numa possibilidade sempre de nós seguirmos esse caminho de evolução, de aprimoramento contínuo. Legal, e a gente tem uma pergunta que eu acho que dá uma continuidade aí, Ferreirinha. O profissional da nossa área deve ter mais bagagem emocional para conviver com os seus clientes?
Olha, bem interessante essa pergunta. Eu não sei muito bem quem formulou, o que tem por trás desse conceito da bagagem emocional, mas eu vou dizer o seguinte, que nós precisamos ter mais habilidades para lidar com as pessoas, criando conexões emocionais, ela é fundamental. Então, eu não consigo aqui precisar muito sobre a bagagem, mas eu consigo sim precisar que as conexões emocionais, os estímulos das sensações, passam a ser tão importantes quanto os produtos que foram fabricados na melhor fábrica, na melhor indústria e etc. Nós não estamos mais apenas numa era de consumo que está sendo iniciada, aonde o diálogo da qualidade que pautou a esses últimos 40, 50 anos, a qualificação, a normatização, a certificação da qualidade, as ISOs, os padrões de qualidade que foram sendo trabalhados e perseguidos fortemente por produtos e serviços, definitivamente foi a pauta desses últimos 50 anos. A pauta agora será, além disso, nós precisamos criar repertórios emocionais, conexões, sermos capazes nesse despertar do engajamento, nessa possibilidade de gerar mais intimidade. Para isso, nós temos que ser mais capazes da humanização, das relações humanizadas, dos toques humanos, dos repertórios das conexões, dos engajamentos emocionais. Então, o que eu brinco, Juliana, dizendo é, se nós vendíamos muito bem, nós éramos impecáveis fazendo o nosso processo de venda, agora, além de vender muito bem, a gente tem que tirar lágrimas do cliente. O cliente tem que se emocionar com a nossa postura, com o nosso repertório, com o nosso vocabulário. E aí sim, Juliana, eu vou te dizer que nós temos um desafio muito grande. Eu vou te dizer por quê. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, mas ela é tricky. Ela é meio armadilha, porque a gente tem que fazer um ajuste de reflexão. Porque ao mesmo tempo que eu digo isso, Juliana, eu também vou dizer que se nós não estivermos alertas e nós não nos cuidarmos, nós estamos escondidos atrás de um celular. O chamado Black Mirror, que tem até aí um seriado disponível na Netflix, que muita gente... É tão interessante que muita gente assistiu Black Mirror e são muitas pessoas que eu conheço que não fizeram analogia que esse nome chamado Black Mirror é a tela preta do celular. É isso que quer dizer. Black Mirror, a tela preta. O que acontece, Juliana, aqui, como nós estamos hiper concentrados na tela do celular, a gente também está perdendo a habilidade de falar, de conversar, de olhar nos olhos das pessoas. Eu digo que quem mora em condomínio geralmente se esconde atrás do celular dentro do elevador, para não ter que falar com o vizinho. Sai correndo, anda na rua sem olhar mais para as pessoas, anda com a cabeça totalmente baixa, olhando para o celular. Então, não dá para falar e não dá para considerar uma era onde os estímulos emocionais serão mais fortes se nós não estivermos alertas ao fato que nós estamos exagerando a nossa relação com um device só, que é um celular. Quando nós tomamos a decisão de estar num grupo de amigos, numa mesa de jantar ou família, né, de alguma forma geral, e a gente privilegia onde todo mundo está checando suas mensagens, onde deveria estar privilegiando a interação, nós deixamos de aproveitar uma oportunidade para manter acesa essa nossa habilidade de estar se conectando ao outro e não apenas de estar mandando mensagens, gifs, memes para as pessoas nas redes sociais. Verdade. E como eu sou fã das suas frases, é tempo de falar com o coração, não é? Olha, mas eu estou achando isso maravilhoso. Eu vou te contratar, hein? Vou falar já ir para Porto Belo, que eu, na verdade, vou trazer a Juliana no meu time, que esse máximo de concentração, as minhas falas aí, eu achando isso maravilhoso. Mas é que é muito bom. É muito bom e fecha tudo isso que você está falando, né? Sobre o jeito que a gente está levando as relações. Então, eu acho que a gente pode encerrar com é tempo de falar com o coração. O que você acha? É tempo, Juliana, é tempo de falar com o coração, é tempo de nós entendermos com muita humildade que eu vou me colocar, assim, sempre muito ao vivo, né? Então a gente tem que ser sempre muito cuidadoso aqui, mas eu vou fazer a seguinte colocação. Não existem mais dúvidas o quão bons nós, enquanto profissionais, gestores, etc., fizemos o nosso exercício de casa nesses últimos 50 anos. Os produtos elevaram de patamar, as qualidades foram perseguidas e alcançadas e superadas, na maior parte das vezes, por uma série de empresas.
nós conseguimos verdadeiramente fazer um trabalho extraordinário de manter com que o nosso ritmo, né, social fosse muito bem resolvido por produtos e serviços. Nós temos tudo que nós precisamos em termos de solução. Os ventiladores, os ar-condicionados, os telefones, os celulares, os carros. Se a gente olhar aí, os últimos 60, 70, 80 anos foram pautados pela expansão profunda e absoluta da qualidade da solução. Então, agora a gente tem que resgatar um princípiozinho, ou que nós deixamos adormecidos, ou porque nós não desenvolvemos, ou porque nós, inclusive uma nova geração, deixou de entender o quão importante é. Nós não somos liquidificadores. E nós não somos chips de celulares. Nós somos seres humanos. E a gente está se esquecendo disso. Como ser humano, corre em nós uma capacidade emocional. Corre em nós sangue, corre em nós uma série de destemperos, equilíbrios e não equilíbrios emocionais. Nós precisamos do outro. Pessoas precisam de pessoas. Então, a gente tem que se cuidar para não ter privilegiado demais a técnica, a função e a solução e ter negligenciado, de alguma forma, a emoção e o coração. Então, agora eu digo, é tempo de falar com o coração, ainda mais diante de um cenário tão complicado de saúde que nós estamos vivendo, que nós precisamos ter essa empatia. Obrigado mais uma vez, né? Antes de encerrar esse papo, também, só para ressaltar das nossas ferramentas, né? A gente tem esse discurso de falar com o coração, de falar o que a gente acredita. Porto Belo sempre se posiciona da mesma forma que a gente, no nosso papo aqui, né, Ferreirinha, colocando as pessoas no centro. A gente queria discutir tecnologia e digital, mas para mostrar que isso deve ser invisível para que as pessoas e realmente esse relacionamento se destaque. Obrigada, viu? Obrigado a você, Juliana, mais uma vez. Eu tenho um orgulho muito grande, uma admiração muito grande de me manter conectado a vocês, Porto Belo. Essa semana é uma semana muito importante para mim, porque é a semana que marca os 20 anos da INSEF Consultoria. A partir dessa semana nós vamos falar bastante sobre isso, os nossos 20 anos. Então, desses 20 anos, quase metade desse tempo, eu tenho tido a chance, o privilégio, eu, o meu time, de nos relacionarmos com a Porto Belo, que é uma empresa, Juliana, que é quase, né, dialogando aí com vocês nesse tempo, eu ainda sigo impressionado como é que vocês se mantêm inquietos, se provocam o tempo inteiro em formatos, em conceitos, em buscas diferenciadas. Então, muito obrigado por essa chance. Obrigada, Ferreirinha. Obrigada mais uma vez. E antes de encerrar esse papo sobre o digital com Ferreirinha, só quero aproveitar para convidar todos aqui para conhecerem em detalhes a nossa experiência digital. A gente lançou recentemente aí o novo site Porto Belo. Ele apresenta de uma forma diferenciada toda a nossa caixa de ferramentas, né? Esse portfólio exclusivo, a estrutura de todas as linhas, tudo reunido em um só lugar. E ainda tem uma novidade no site, que é o espaço do especificador, com uma jornada que passa pela inspiração, especificação e termina no atendimento especial aí nas nossas lojas. Pela participação, foi incrível a conversa, a gente teve aí várias perguntas, até não deu tempo de responder todo mundo, mas foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Ju. E também, além do site da Porto Belo, que a Ju muito bem destacou aqui, nós temos o site ArcTrends, arctrends.com, que dá o nome ao ArcTrends Talks. Vocês, profissionais que estão nos acompanhando, podem fazer o seu perfil de forma gratuita, divulgar o seu trabalho para mais de 300 mil pessoas por mês. Então, acessem www.arctrends.com. E encerramos hoje o ArcTrends Talks e amanhã tem mais, a partir das 15 horas, a gente se encontra aqui na plataforma. Vamos receber Fê Cortez, do movimento Menos um Lixo. Acesse o nosso site, acesse nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Muito obrigada e até mais.